Olha, a gente escuta essa história direto, né? Ah, tem que dar um tempo das redes sociais, fazer aquele detox digital para a cabeça. É um conselho que, vamos combinar, parece fazer muito sentido. Mas a pergunta que fica é: será que funciona mesmo? O que a ciência de fato tem a dizer sobre isso? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. É uma sensação que muita gente conhece, e conhece bem. Aquele feed que parece não ter fim, a vida aparentemente perfeita de todo mundo, aquela pressão para estar online o tempo todo. É muito fácil se sentir com a bateria social esgotada, né? E aí, qual é a primeira solução que geralmente vem à cabeça? Desconectar. O tal do detox digital. A promessa é que se afastar um pouquinho vai, restaurar nosso equilíbrio, nosso bem-estar. Parece lógico, não é mesmo? Pois é, e é bem aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque quando a gente vai olhar para a ciência de verdade, o cenário é bem confuso. Um estudo vai dizer que o detox ajuda, sim. Aí vem outro e diz que não faz diferença nenhuma. E, para complicar, tem pesquisa que até sugere que pode piorar as coisas. E aí? No meio dessa bagunça de informações, como é que a gente faz para saber o que é real? Bom, para tentar botar um pouco de ordem nessa confusão toda, os cientistas precisavam de algo mais robusto. Em vez de ficar olhando para uma pecinha do quebra-cabeça de cada vez, eles decidiram juntar todas as peças para finalmente ver a imagem completa. E essa ferramenta poderosa se chama meta-análise. Pensa nela como se fosse a visão do helicóptero da ciência, sabe? Ela agrupa os dados de várias pesquisas diferentes e consegue enxergar um padrão geral que, às vezes, fica escondido quando se olha para um estudo isolado. E não estamos falando de juntar só 2 ou 3 estudos, não. No total, foram os dados de 10 experimentos diferentes sobre detox de redes sociais, todos eles colocados sob a mesma lente de aumento. E o total de participantes somando todos esses estudos, quase 4.700 pessoas. Pensa bem, é muita gente. Isso dá um peso, uma força estatística gigantesca para a conclusão. Ou seja, o que se descobriu aqui, bom, é algo para se levar muito a sério. Então, depois de toda essa análise de juntar tantos dados, qual foi o veredito final? Bom, se prepare porque a resposta é, no mínimo, surpreendente. A primeira grande pergunta que eles queriam responder era: essa pausa nas redes sociais aumentou os sentimentos positivos? As pessoas se sentiram de verdade mais felizes, com mais energia, mais entusiasmadas depois de um tempo longe? E a resposta, surpreendentemente, foi não. A análise combinada mostrou que o efeito foi minúsculo, mas tão pequeno que, estatisticamente falando, é como se não existisse. Em outras palavras, o detox não deixou as pessoas mais felizes de uma forma que a gente possa medir. Ok, então talvez não aumente a felicidade, mas... E o outro lado da moeda? Será que pelo menos o detox ajudou a diminuir aqueles sentimentos negativos como ansiedade, raiva, tristeza? E, de novo, a mesma história. A redução nos sentimentos negativos foi praticamente zero. O detox, mais uma vez, não se mostrou uma ferramenta eficaz para aliviar esse tipo de emoção. Certo, vamos para a última grande pergunta então. Deixando de lado as emoções do momento, será que a pausa teve algum impacto na percepção mais ampla que as pessoas têm sobre a própria vida? Naquela que a gente chama de satisfação com a vida? E o padrão se repetiu pela terceira vez. Nenhum efeito significativo. A satisfação geral com a vida dos participantes simplesmente não mudou de forma relevante depois do período de detox. E aqui vem um detalhe que é crucial. Alguém poderia argumentar, mas talvez um detox de um dia não funcione, mas um de um mês sim. Pois é, os pesquisadores também pensaram nisso. E a descoberta foi que não importava. Se a pausa era de um dia ou de 28 dias, o resultado era o mesmo. Nenhum impacto significativo no bem-estar. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem importante. Por que uma prática que todo mundo fala, que parece tão lógica, não tem o efeito que se espera? Os cientistas têm uma hipótese bem interessante para isso. A ideia é que os efeitos podem simplesmente se anular. Imagina uma balança. De um lado, a pausa pode trazer coisas boas, claro. Mais paz, mais tempo para se conectar com as pessoas na vida real. Só que, do outro lado, ela pode trazer umas desvantagens. O tédio, a ansiedade de estar perdendo alguma coisa, o famoso FOMO. No final, um lado acaba cancelando o outro. E o resultado geral é nulo. Então qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? Se um detox total não parece ser essa solução mágica, o que isso nos diz sobre como a gente deveria lidar com a nossa vida digital? Essa citação, que vem dos próprios autores do estudo, resume tudo perfeitamente.
A mensagem principal aqui não é que as redes sociais são inofensivas. A questão é que a estratégia de simplesmente parar de usar talvez não seja mais eficiente para melhorar o nosso bem-estar. Claro que, como em toda boa ciência, é importante a gente lembrar de algumas ressalvas. Muitos desses estudos analisados eram pequenos, eram focados em populações de países ocidentais. E um ponto muito importante, muita gente teve dificuldade de seguir o detox até o fim. Tudo isso abre a porta para que novas pesquisas, no futuro, sejam ainda mais precisas. E a gente termina com essa questão para refletir. Se essa abordagem do tudo ou nada do detox parece não funcionar, talvez a resposta não esteja em desconectar totalmente, mas sim em aprender a se conectar de um jeito mais consciente e equilibrado. A busca pelo verdadeiro bem-estar digital, pelo visto, continua.